dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta na Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de falar do comércio, porque saíram os dados do varejo e a gente vai comentar com vocês como é que ficou o comércio aqui no Brasil depois de tantas quedas. Será que em agosto o comércio conseguiu se recuperar? A gente vai contar para vocês. E a gente também vai falar de um assunto que tem muito a ver com o que estava rolando no Em Detalhes agora há pouquinho. Porque a gente está assistindo ali o debate, a conversa entre a Gabi e a convidada falando sobre a insegurança alimentar, sobre o Brasil ser um grande produtor de alimentos e ainda assim tem insegurança alimentar. E a gente vai falar também sobre isso aqui, porque a gente vai falar sobre o levantamento sistemático da produção agrícola, que mostra que o Brasil produz os grãos aqui, e as oleaginosas e tudo mais, mas não é para a alimentação do brasileiro. Grande parte das nossas terras cultivadas vai para exportação ou para o processamento mesmo. Então a gente vai falar sobre esse assunto que tem tudo a ver com o que estava sendo discutido no Em Detalhes agora há pouquinho. Porque essa pauta exportadora, ela não alimenta o brasileiro. Então o nosso agro não produz para o prato, ele produz para o lucro. E a gente vai falar sobre isso aqui e, caso dê tempo, a gente vai passar ali mais um pouquinho na treta do Donald Trump com a China, porque parece que Trump ontem falou sobre o óleo de soja, disse que eles poderiam produzir o óleo de soja, que eles não iam precisar da China, aquela coisa, a gente não precisa de vocês para isso, só que talvez eles precisem sim. Então a gente vai passar também nesse assunto, caso dê tempo, é um assunto aí mais de pano de fundo, mas se a gente conseguir chegar, eu conto o finzinho dessa treta ou novos desdobramentos dessa treta. Não é finzinho, porque amanhã tudo pode mudar, Donald Trump é uma pessoa imprevisível, e hoje o que eu falei pode não valer daqui a pouquinho. Tudo que eu falo de Donald Trump tem a validade aí de um Reels, 24 horas, ali, de um Reels não, de uns stories. Nem 24 horas pode durar o que eu tô falando. Então, tudo pode acontecer quando a gente tem essa imprevisibilidade na presidência dos Estados Unidos. Vamos já começar pela nossa agenda para entender, então, para ter uma previsibilidade do nosso dia, vamos entender o que está no radar, o que mexe com o nosso mercado, que não mexe, quem fala, quem não fala, quem deve conduzir o dia hoje, porque logo cedinho, vamos colocar aqui, agenda às 3 horas da manhã no Reino Unido, teve a produção industrial e o PIB de agosto. Além disso, na zona do euro tem balança comercial de agosto também, e às 8 horas aqui no Brasilzão, IPCS da segunda quadricemana de outubro, aquele IPC medido pela FGV, que é semanal. A gente tem também na zona do euro, às 8h45, uma participação da Sharon Donnery, que é dirigente do Banco Central Europeu, em um evento em Toronto. E às 9 horas aqui no Brasil saiu o IBCBR de agosto. E esse assunto a gente não vai trazer ele hoje, porque é o mais extenso, então não caberia ali junto com o comércio. Mas amanhã a gente traz o IBCBR, essa prévia, não gosto de prévia, esse termômetro do PIB, para falar aí na variação mensal, na avaliação do Banco Central, como é que está a nossa atividade econômica. Mas vamos seguir, porque tem mais agenda para comentar com vocês. Tem a vendas no varejo em setembro, agora nos Estados Unidos 9,5, lá também pode sair os preços ao produtor e o núcleo, e pedidos de desemprego, pedidos de auxílio-desemprego e aqueles pedidos continuados também. E vocês podem reparar que tem uns dados de Estados Unidos com um asterisco, porque lá a coisa também está meio instável em relação à divulgação dos dados. Alguns dados estão saindo atrasados, então eles podem estar previstos na agenda e podem sofrer atrasos justamente por conta da paralisação do orçamento dos setores públicos dos Estados Unidos por conta da paralisação, o shutdown, o famoso shutdown aqui, causando na agenda. Então, alguns dados previstos podem ter atraso, não só no horário, mas também no dia de divulgação. Vamos seguir aí, porque tem mais agenda para a gente comentar. Tem o Christopher Waller hoje discursando em um evento na International Economics, e a gente tem às 10 horas também o Michael Barr falando em um evento de fintech
de 2025, aquela Fintech Week desse ano. Essa Fintech Week tem aparecido na agenda bastantes vezes aí essa semana, mas não para por aí. Tem mais um pouquinho de agenda, tem mais gente que fala hoje. Então vamos passar aí para o próximo quadro. Ih, achei que tinha um... Não sei. Acabou a agenda. Eu achei que tinha mais um quadro de agenda, talvez tenha sido lapso meu. Achei que tinha mais gente falando. Ih, não sei, ouvi... A fada da consciência falou aqui, mas não temos. Então acaba com o Michael Barr aqui. Então a agenda acabou 10 horas. Acabou cedo nossa agenda hoje, né? A galera não vai trabalhar muito na quinta à tarde, não. Pelo menos não vai ter divulgação de nenhum indicador, não vai ter nenhum feriado, nada que acontece ao longo do dia. Então já vamos para o nosso fechamento para entender o que aconteceu ontem nas nossas bolsas, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundão também, porque teve alta no Ibovespa, depois de algumas quedas, o Ibovespa volta a suspirar, volta ao patamar dos 142 mil pontos, com o impulso da Vale e alguns bancos também, exceto o Banco do Brasil, e eu vou explicar para vocês por que é que isso aconteceu. Então ontem a gente teve um dia positivo aqui, um dia que teve até uma alta mais expressiva, mas depois perdeu o fôlego, e o Ibovespa volta para os 142 mil pontos. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar comigo como é que fica a movimentação da Bolsa no dia de ontem. A nossa Bolsa subiu 0,65, voltando então, como eu estava falando, para o patamar dos 142 mil pontos, e o dólar voltou para trás. O dólar caiu um pouquinho, voltou para os 5,46, numa queda até menor, uma queda de 0,13%, isso porque muito do impulso que a gente teve na nossa bolsa ontem veio desses setores mais ligados à exportação, como no caso a Vale e as mineradoras, as empresas mais ligadas ali às commodities. Então a Vale é um caso que acabou impulsionando bastante o Ibovespa e teve também uma entrada de recursos aí na nossa bolsa que acabou derrubando o dólar para 5,46. Uma entrada de recursos para buscar esses ganhos na renda variável e nos mercados emergentes de forma mais geral. S&P 500 também subiu, Nasdaq sobe 0,66 e esse movimento mais generalizado das bolsas, tanto aqui quanto lá fora, ele vem justamente daquela expectativa da continuidade nos cortes de juros nos Estados Unidos. Como a gente veio acompanhando na agenda, o Jerome Powell falou há alguns dias, outros dirigentes, presidentes e diretores do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, falaram essa semana, eles estavam tomando a agenda, por isso que eu até achei estranho eles pararem de falar às 10 horas da manhã, porque toda essa semana a agenda tem sido tomada por dirigentes do Banco Central de vários países, não só dos Estados Unidos, falando em eventos. Mas no caso dos Estados Unidos, a gente tem aquele temperinho a mais, principalmente na fala do Jerome Powell, porque Jerome Powell sinalizou que os cortes de juros devem continuar acontecendo por conta de um enfraquecimento do mercado de trabalho por lá. E outros diretores, dirigentes e presidentes do Banco Central lá falaram no mesmo sentido. Então o mercado sentiu uma confiança um pouco maior de que as taxas de juros devem continuar no mesmo ritmo de corte. Isso diminui os títulos de dívida, o rendimento dos títulos de dívida lá nos Estados Unidos, o que traz uma atratividade para os mercados emergentes, não só porque a gente tem uma das maiores taxas de juros reais do mundo, então o dinheiro vem para cá para ganhar e especular na nossa renda fixa, mas também isso aumenta o apetite pelo risco, já que os títulos de dívida dos Estados Unidos vão pagar menos, deve ter uma atratividade maior para o mercado de risco, já que as pessoas querem ganhar mais e no curto prazo. Então entra dinheiro aqui para tentar especular na nossa renda variável, nos nossos bancos, nas nossas exportadoras. Então entra dinheiro para realmente especular com as nossas empresas que estão até num patamar mais baixo. Já expliquei isso para vocês, algumas delas. E aí entra dinheiro para tentar ganhar com isso no curto prazo, mas como eu sempre alerto, é um dinheiro volátil, que da mesma forma que entra, pode sair. Então, esse ganho no curto prazo, ele é sempre muito almejado pelo recurso financeiro e entra aqui na nossa bolsa justamente para isso. E aí mercados emergentes acabam se favorecendo também nesse movimento e por isso
o dólar normalmente cai quando a nossa bolsa sobe, porque entra justamente esse recurso para isso, e principalmente quando a gente tem um dia mais focado ali no mercado de commodities e grandes empresas voltadas para a exportação. Agora eu falei uma coisa, né, sobre os bancos, né, que os bancos deram um suporte ali para a alta do Ibovespa ontem, mas não todos. O Banco do Brasil, ele caiu, ele acabou cedendo um pouco, justamente naquela indefinição ou incerteza se ele vai ou não ter que se juntar à Caixa ali para ajudar os Correios. Então isso começou a ser especulado ontem, esse rumor começou a rondar os mercados ontem, e isso fez com que o Banco do Brasil tivesse uma queda num dia que os bancos subiram, justamente porque o mercado já fica receoso, já fica com o pé atrás de que isso pode prejudicar o lucro do Banco do Brasil. Vamos lembrar aqui, gente, que por mais que tem que ajudar os Correios, para o mercado financeiro isso não é interessante. Né? O que é interessante para o mercado financeiro é quanto aquela empresa vai me dar de lucro no final das contas. É o que eu sempre falo, tem um jargão no mercado financeiro que eu ouvi muito enquanto eu trabalhei no mercado, que é: não quero saber se é pato ou ganso, eu quero é ver o ovo botar. E isso é a explicação do lucro, não quer saber como o lucro vem, né? Se vem do pato ou do ganso. Quer que o ovo apareça, quer que o lucro aconteça, não importa o que vai ser feito. Vai ter que demitir gente? Pode demitir, porque o que o mercado está olhando no curto prazo, num pires, né, na profundidade de um pires ali, é se aquilo vai trazer lucro ou não. Então, né, às vezes medidas que a gente pensa, mas isso vai ser prejudicial no longo prazo, isso não faz sentido, e são comemoradas, justamente acabam acontecendo dessa maneira, porque só estão olhando para o curto prazo e para o ovo lá no final das contas. Então, esses casos que a gente vê, né, o mercado ficando um pouco receoso, não querendo que ajude uma outra ali estatal, né? Então essa aliança Caixa e Banco do Brasil, que seriam prejudiciais, é justamente essa leitura do mercado em relação a uma possível diminuição do lucro do Banco do Brasil, já que ele vai ter que destinar recurso para um outro ente. Então isso faz com que o mercado fique cauteloso. Mesma coisa, demissões em massa. A gente viu agora a Nestlé tendo um plano de demissão de mais de 16 mil funcionários. Isso fez com que a ação subisse. Mas não vai prejudicar as 16 mil famílias que vão ali perder o emprego? É ruim ali, de certa forma, economicamente pensando? É ruim, mas isso foi comemorado e a ação da Nestlé respondeu a isso subindo. Então, nem sempre o que acontece no mercado financeiro, ou quase nunca o que acontece no mercado financeiro, reflete a nossa realidade, o que é bom para a gente. E eu acho que isso tem que ficar muito claro quando a gente fala de movimentos de mercado e por que uma ação sobe quando a gente tem notícias que parecem que não fazem sentido de outras vias, mas a ação sobe mesmo assim. E foi o que aconteceu com o Banco do Brasil ontem, só que em queda, ou no caso da Nestlé, a alta, né, e a expectativa positiva por uma demissão de 16 mil funcionários, ou 6% do quadro de funcionários, se não me engano, da Nestlé. Então aqui a gente vê, né, que o mercado às vezes comemora coisas que não têm ali afinidade com os nossos interesses, mas sim com os interesses do capital e do lucro no final das contas. Mas agora vamos mudar de assunto, vamos falar de levantamento sistemático da produção agrícola, aqueles dados que mostram para a gente como é que está a nossa pauta produtora, como é que está a nossa pauta exportadora, inclusive, o que deve ser colhido aqui no Brasil, quanto a gente deve ter de variação de safra, porque a safra, ela está turbinada. A gente tem aí uma safra que deve ser recorde esse ano, é uma safra que, né, vai ser quase 17% maior do que ano passado, segundo o IBGE. Claro, aqui a gente está falando de estimativas, até porque o ano de 2025 ainda não acabou, está quase chegando lá, né? A gente já está vendo panetone no supermercado, mas ainda a gente não cantou o Jingle Bells. A gente está em outubro, então sempre que a gente fala de levantamento sistemático da produção agrícola, a gente está falando de previsão para aquilo. Então, previsão de colheita para determinados grãos, para determinados produtos agrícolas. E essa expectativa é de uma safra melhor do que a gente tinha tido em 2024, até porque 2024 teve muita quebra de safra. As safras elas tiveram muitas consequências
das condições climáticas. Então, quem diria, né, que plantar soja em 50% das áreas do país iria prejudicar o solo e o clima? Ninguém poderia imaginar, né? Não há cacique cobra coral que melhore nosso clima, eu acredito. Então, a gente teve ali secas extensas, chuvas excessivas, e isso fez com que as safras quebrassem no ano passado. Esse ano, a gente já tem uma melhora dessa condição, até porque viemos de uma base ruim, que é a base do ano passado. Então, vamos ver como é que fica essa variação entre as safras no ano de 2024 para 2025. A gente tem aquele outro gráfico que é em relação às safras, que aí a gente mostra esse depois. Vamos lá. Se não tiver, não tem problema, eu conto para vocês o que deve acontecer. Não tem problema, a gente mostra aqui para vocês. Vamos explicar esse enquanto o outro abre aqui para mim, porque a gente tem, né, uma safra que deve crescer em relação a algumas culturas. Não são todas que tiveram aumento nesse ano de 2025. E uma que teve aumento em 2025 em relação ao ano passado é a própria soja. E a soja, ela já ocupa, né, pensando em áreas plantadas, claro que ali a gente está falando de previsão de colheita, então a soja deve ter um aumento de colheita esse ano em relação ao ano passado, mas não só isso. A soja ela vem cada vez mais ocupando o terreno plantado, né, as nossas áreas plantadas aqui do Brasil. Então olha aqui a soja ocupando 49% da área plantada em 2025. É quase metade de tudo que o Brasil planta sendo destinado à soja. Então, de todas as áreas plantadas aqui no Brasilzão, que não são poucas, né, são muitos hectares, metade disso vai para a soja. Então, não é para alimentação. E isso explica muito do que estava sendo conversado ali no Em Detalhes antes, né, para ver como os assuntos econômicos também perpassam os assuntos sociais. Eu sempre gosto de falar que a economia não é uma ciência exata, não é matemática. Se fosse, a gente estudaria matemática e estatística só. A gente tem uma ciência social por trás da economia. E os dois assuntos precisam ser entrelaçados. A matemática, a estatística e todas as outras áreas exatas da economia são ferramentas para a gente tentar entender os fenômenos sociais que acontecem na nossa economia. Ainda que, né, traduzir em um modelo, um sistema econômico e uma sociedade seja muito difícil, porque a gente tem que deixar um monte de coisa como constante e a gente sabe que as coisas não são constantes. A gente precisa abstrair muita coisa para conseguir explicar uma sociedade no modelo matemático. Então precisa ir um pouco além. E a economia, ela está sempre ligada com as questões sociais, com as questões políticas, com as questões internacionais. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Mas vamos voltar aqui para o nosso gráfico, depois do meu desabafo aí, quase, né, lembrando aqui, evocando Maria da Conceição Tavares, nossa musa, que caminhou para que a gente pudesse correr. A gente volta aqui para o nosso gráfico de áreas plantadas. Quase 50% então vai para a soja, não é para alimentar ninguém. É para exportação, e a gente viu quanto a gente exporta para a China, né? A China é um dos maiores destinos de soja, e 71% dessas exportações para a China vem do Brasil. Então, nossa soja vai para a China, não vou dar spoiler mais que isso, mas nossa soja vai para a China, e outra grande pauta aí de plantação de áreas destinadas vão para o milho, que também não é para alimentar ninguém. Então aqui a gente tem praticamente 63% de áreas plantadas indo para processamento de alimentos, para alimentação, né, de ração, por exemplo, para fabricação de ração, para exportação para a China, para óleos e alimentação de suínos. Então a gente vê que 63% da nossa área plantada, trava a língua aqui ao vivo, 63% da nossa área plantada não vai para alimentar ninguém. Mas não para por aí, porque ainda tem o trigo, com uma participação pequenininha, então pode voltar o gráfico aí na tela, que a gente vai explicando um a um. Tem o trigo com uma participação pequenininha ali, agora de 2,48, já foi até maior, né? Quando estava lucrativo plantar trigo aqui no Brasil, muito por conta da guerra com a Rússia e a Ucrânia, essa participação até estava um pouco maior do trigo. Então o trigo com 2,48 também não é para alimentação. A gente tem a cana-de-açúcar com quase 10% das áreas plantadas, que também não é para nossa alimentação, ou é para etanol,
ou é para grandes produções e exportação de açúcar, mas também não é para alimentação do brasileiro. O café arábica, que a gente sabe que não fica aqui, né, que vai também para exportação, e tem muita gente brigando pelo café brasileiro, principalmente nesse momento de oferta diminuída. Então o mundo está sofrendo com a oferta do café, está todo mundo com dificuldade com o café, e aí o nosso café fica muito disputado. O que sobra aqui é o café que não vai para exportação, que é o de menor qualidade. Então a gente percebe que boa parte ali, mais de 75% do que a gente planta, das áreas que a gente planta, não alimentam ninguém, não vão para o nosso prato. Justamente são exportados ou são ali insumos para fabricação de ração, não é para alimentação de ninguém. E por isso eu sempre falo, quando a gente está falando de áreas plantadas, de colheitas recorde, não é nada ali para resolver o problema da fome ou da insegurança alimentar que a gente tem aqui no Brasil. É uma lógica de lucro, né? Inclusive ali a escolha da cana-do-açúcar, o usineiro muitas vezes vê o que é mais lucrativo e escolhe se vai produzir o açúcar para mandar para fora ou se ele vai produzir etanol. Ele sempre vai escolher o que é mais lucrativo para ele. Então a gente tem que entender essa lógica do lucro acima de tudo e depois também entender que a gente está falando de uma plantação de grãos que não é alimento, é sempre commodity. Eu gosto de tocar nessa tecla justamente para a gente entender, né, que a gente está falando de commodities e não de alimentação. Porque o que sobra ali de arroz e feijão? Né? Quanto sobra? Vamos pôr aqui na tela, porque está tão fininha a fatia do arroz e feijão na nossa pizza ou na nossa barra aqui das áreas plantadas, que aí fica ali em R$ 4,60 no máximo, o arroz e o feijão juntos, não dá 5% das nossas áreas plantadas, sendo que arroz e feijão é a base da alimentação do brasileiro, e mais do que isso, né, quando a gente está falando de arroz, muito disso vem de agricultura familiar, então realmente, né, quem se importa com a alimentação do brasileiro é mais a agricultura familiar, o grande agro exportador, que inclusive é quem acaba, né, depredando o solo e o clima e acaba trazendo consequências climáticas para todo mundo, né, sejam agricultores ou não estão pensando na nossa alimentação e sim no lucro e na exportação desses itens. Então não é à toa, né, que a gente sempre fala desse levantamento sistemático da produção agrícola com um olhar bem crítico a esse agro, porque ele não só depreda o meio ambiente, mas também não alimenta ninguém. E, além de tudo, é super concentrador de renda. O agro, né, e quando a gente está falando do agro aqui, a gente está falando do agro que não é pop, ele é até tech, mas pop ele não é. Ele é tudo menos pop. Quando a gente está falando desse agro, a gente está falando de um agro completamente concentrador de renda. Um aumento de safra não chega nem no nosso prato via alimentação, nem na renda dos trabalhadores que estão ali no agronegócio e que normalmente têm salários baixos e que esse lucro do agronegócio não permeia e chega até os trabalhadores. Então, quando a gente fala de avanços do agro, tem pouco a se comemorar quando a gente olha uma pauta exportadora e produtora como a do Brasil aqui, tão voltada para o lucro e para a exportação. Vou falar rapidinho do comércio, bem rapidinho mesmo, né? Porque eu tenho 3 minutinhos, dá tempo de fazer um miojo e falar do comércio, porque o avanço do comércio, depois de 4 quedas consecutivas, foi bem pequenininho. Ficou parecendo com o dos serviços ali, né? Um solucinho de novo, então subiu 0,2% em agosto, conseguiu interromper os 4 meses de quedas, né? Então a gente vinha de 4 meses consecutivos de queda, o que deixa a gente numa base comparativa ruim, inclusive, né? Então a gente teve vários meses de queda, ou quando não teve queda, teve um desempenho muito perto do zero, o que acaba deixando o comércio numa situação muito delicada. Inclusive, quando a gente olha o acumulado em 12 meses, ele está em trajetória descendente. Então, a gente tem uma queda em relação, né, na verdade, na substituição dos meses anteriores. Então, quando a gente tira da comparação um mês que tinha performado melhor e substitui por uma queda ou por um desempenho muito perto de zero, a gente vê que a coisa não sai do lugar e, mais do que isso, começa a cair no acumulado, mostrando uma fragilidade do setor que tem muito a ver também com a taxa de juros. O setor de varejo é o primeiro que reage
em relação a uma alta de taxa de juros. Os mais conhecidos e os que mais reagem são o setor de varejos mesmo, né? Então, varejo, quando a gente pensa varejo, está falando de varejão mesmo, e a construção civil, que sofre muito. Então, a gente vê aqui uma variação pequena no volume de vendas no varejo, um acumulado em 12 meses que não sai do lugar mais do que isso, está mostrando trajetória de queda, com acumulado em 2,2. E em 2025, aqui falando só do varejo restrito, o varejo subiu só 1,6% até agosto. Então, é um retrato ruim para o varejo. Quando a gente olha o ampliado, que coloca junto, né, os veículos e peças e a construção, a gente vê também um volume de vendas em 0,9, até melhor do que o varejo restrito, que exclui, né, esses setores e essas atividades. Mas olha como está o acumulado em 12 meses do varejo restrito. Ele está em 0,7, então muita dificuldade vem enfrentando o setor varejista, justamente por essa alta de juros sufocante que a gente tem no Brasil. Não vou entrar nos detalhes hoje, mas deu para passar um retrato mais amplo aqui do que vem acontecendo com o nosso varejão, que está sofrendo e com muita dificuldade de caminhar para frente e subir ali as escadas. Vou chamar vocês para o debate que vai acontecer hoje, porque Milei está no 5 contra 1. O que está acontecendo? Milei vai enfrentar 5 influenciadores aqui. Claro que não tete a tete, mas vai ter ali a análise de 5 influenciadores que vão fazer um debate sobre o nosso documentário do Milei, né? O Vai pra Argentina, Carajo. Então eles vão ali trazer pontos e debater em cima desse documentário. Então vai ser um evento aí de presente para vocês no nosso aniversário de 5 anos. Então mais um especial, né? Eu sempre falo, o aniversário é nosso, mas o presente é de vocês. Vocês querem assistir o debate que vai ter a Carol Sardá, vai ter o William De Luca e mais 5 aí influenciadores que vão participar disso? É só se inscrever em icl.com.br/debate. Vocês recebem aí a notificação e podem entrar para assistir esse debate que com certeza vai ser ótimo. Agora vou jogar para os nossos vizinhos de cima porque eu estou ficando sem fôlego hoje. William De Luca, Guga Noblar, e temos Sarazara hoje também? E temos Sarazara também, então o trio que a gente adora. Então vocês estão em mais que excelente companhia. Vou arrastar para os nossos vizinhos de cima e amanhã a gente está de volta para trazer aí os dados que mexem com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá! Vamos falar sobre Javier Milei? No dia 16 de outubro, o ICL vai reunir 5 grandes influenciadores para discutir ao vivo as ideias do economista que virou símbolo da extrema-direita mundial. Cada um de nós vai comentar um trecho do documentário Vai pra Argentina, Carajo, e mostrar o que realmente está por trás deste fenômeno que promete salvar a Argentina, mas pode repetir os erros que já custaram caro ao povo latino-americano. Vai ser um debate intenso, com diferentes visões, provocações e muita análise crítica. E o melhor, totalmente gratuito e online. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.